Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar o sistema cardiovascular. Esse sistema é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sistema linfático. Vamos lembrar que nós já estudamos os vasos sanguíneos e o sistema linfático na disciplina de Anatomia 1. Na aula sobre vasos sanguíneos, nós vimos as diferenças entre artérias, veias, capilares e também estudamos os diferentes tipos de circulação. Circulação sistêmica, pulmonar, portal, fetal e vasa vasorum. Eu vou pedir para que vocês revejam o vídeo sobre vasos sanguíneos, focando principalmente nos diferentes tipos de circulação. É muito importante que todos vocês tenham entendido muito bem os diferentes tipos de circulação, estejam sabendo aí na ponta da língua, de trás para frente, para que a gente possa dar continuidade ao estudo do sistema cardiovascular. Na aula sobre sistema linfático, nós estudamos a linfa, os vasos linfáticos, os linfonodos, qual que é o papel do linfonodo na purificação da linfa e qual que é a importância disso para o organismo. E também estudamos outros órgãos linfóides, como por exemplo o baço e o timo. Também vou pedir para que vocês revejam essa aula de sistema linfático, porque vocês precisam entender muito bem a integração do sistema linfático com o sangue que circula aqui nos vasos sanguíneos, tá? Na aula de hoje, nós vamos focar no nosso estudo sobre o coração. O sistema cardiovascular surgiu da necessidade de se levar oxigênio e nutrientes para as células mais profundas do corpo. Dessa forma, então, surgiram os vasos sanguíneos que conduzem o sangue rico em nutrientes e oxigênio até essas células. Para impulsionar esse sangue, para que ele corra ao longo aí dos vasos sanguíneos, houve a necessidade de uma bomba, tá? Para bombear esse sangue, para impulsionar esse líquido por meio dos vasos sanguíneos. Então, surgiu o coração a partir de uma modificação num vaso do embrião. E aí o coração se desenvolveu e assumiu esse papel de bomba de pressão e sucção. Dessa forma, então, o sangue é impulsionado pelos vasos sanguíneos, atinge as células mais profundas do corpo, levando nutrientes e oxigênio, recolhe os metabólitos e o CO2, volta para o coração e o coração impulsiona isso para os pulmões, para que o sangue possa ser oxigenado por meio do ar inspirado, ok? Como eu disse, nossa aula de hoje será focada no coração. Do termo cor, que vem do latim, surgiu a palavra coração, e do termo cardia, que vem do grego, surgiram outros termos, como, por exemplo, cardiologia, que é o estudo do coração, cardiopatia, que é alguma alteração patológica que acontece no coração, por exemplo, cardiomiopatia dilatada é uma alteração em que acontece um aumento de espessura do miocárdio, que é uma das camadas do coração, o que leva ao aumento de volume do coração, tá? Bom, o coração é formado por 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O coração tem um papel de bomba de pressão e sucção, como eu já falei para vocês, para que ele possa impulsionar, né, para que ele possa bombear o sangue por meio dos vasos sanguíneos e esse sangue atinja todos os tecidos corporais. Como que o coração faz isso? Por meio da contração de sua camada de musculatura, que é chamada de miocárdio. Nós vamos falar sobre as camadas do coração nessa aula de hoje ainda, tá? Bom, o que acontece aqui, pessoal, é que o coração vai contrair e relaxar a parede das câmaras cardíacas vai contrair e relaxar de forma alternada. Então, enquanto os átrios contraem, os ventrículos estão relaxados.
Enquanto os ventrículos contraem, os átrios estão relaxados, tá? A contração do miocárdio é chamada de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. Dessa forma, nós temos, vamos observar aqui nos ventrículos, por exemplo, ó, sístole, sístole, tá vendo? Toda vez que contrai é sístole, toda vez que relaxa é diástole. Diástole, não dá tempo de falar, tá? Então, quando contrai é sístole, quando relaxa é diástole. Mesma coisa acontece nos átrios. Quando contrai é sístole, quando relaxa é diástole. O correto é a gente dizer, né, quando a gente está conversando, quando a gente está escrevendo um laudo, ou mesmo quando a gente vai escrever um texto, o correto é dizer se você está falando de sístole e diástole atrial ou ventricular. Então, por exemplo, se eu quero me referir à contração do miocárdio na parede dos ventrículos, eu vou dizer sístole ventricular. Se eu quero me referir ao relaxamento, eu vou dizer diástole ventricular. Mesma coisa, eu vou me referir aos átrios, sístole atrial, diástole atrial. O que acontece muitas vezes e em muitos livros, muitos textos que vocês vão encontrar, é que as pessoas se referem a sístole e diástole sem mencionar ventricular, tá? Se não tiver a palavra ventricular nem atrial, a pessoa está se referindo a ventricular. Se tiver atrial, é atrial mesmo, não tem dúvida. Se não tiver palavra nenhuma, só sístole ou diástole, normalmente as pessoas estão se referindo a sístole e diástole ventricular, tá bem? Mas o correto realmente é a gente diferenciar, né? Se estamos falando de átrios ou se estamos falando de ventrículos. Bom, então aqui é para a gente observar a sístole e a diástole atrial e ventricular. Então vamos nos concentrar primeiro nos átrios. Vejam, ó, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Muito bem, agora nos ventrículos, ó, sístole, diástole, sístole, diástole, ok? Lembrando, aqui atrial, aqui ventricular, mesma coisa do lado de cá, aqui atrial, aqui ventricular. Observem que quando os átrios entram em sístole, o sangue flui dos átrios para os ventrículos do mesmo antímero. Nunca cruza, tá? Então, vejam bem, ó. Entrou em sístole, o sangue fluiu daqui para cá, ó. Percebam que enquanto os átrios entram em sístole, os ventrículos estão em diástole para poder receber o sangue que vai passar, que vai descer, que vai chegar aqui, ok? Então, aqui, ó. Aqui é átrio e ventrículo direito, aqui é átrio e ventrículo esquerdos, tá? Então, ó. Sístole, aí o sangue passa para o ventrículo que está em diástole. Aí agora o ventrículo vai entrar em sístole, ó, sístole. E aí o sangue é impulsionado para um vaso sanguíneo. Sendo aqui do ventrículo direito, ele vai sair pelo tronco pulmonar. Sendo aqui do ventrículo esquerdo, ele vai sair pela aorta, tá? Lembrando, então, isso daqui, ó, gente, essa sequência do fluxo sanguíneo, é por isso que eu pedi para vocês reassistirem ao vídeo sobre vasos sanguíneos, que é onde nós falamos sobre os diferentes tipos de circulação. Então, vejam aqui, ó, esse daqui é o átrio direito. Ele recebe o sangue da veia cava cranial e veia cava caudal. Então, é um sangue que está cheio de CO2. Passou aqui para o ventrículo direito, sai pelo tronco pulmonar, que bifurca nas duas artérias pulmonares, certo? Uma direita e uma esquerda, levando sangue para o pulmão para buscar oxigênio. Vai deixar o CO2 lá e buscar o oxigênio. Aí o sangue oxigenado volta para o coração por meio das veias pulmonares. Vejam bem, já são veias que estão com sangue rico em oxigênio, chegando aqui no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue oxigenado passa para o ventrículo esquerdo e sai por meio da aorta, que vai levar sangue para todos os tecidos corporais, com o objetivo de oxigenar os tecidos, ok? Muito bem.
Bom, em toda a aula nossa, eu sempre vou começar falando sobre localização e posição das vísceras, certo? Essa é uma parte muito importante para a clínica. Por exemplo, a gente vai entender aqui agora onde posicionar o esteto para auscultar o coração. Então, é extremamente importante. É importante para a área de cirurgia, para você determinar qual é o melhor acesso cirúrgico, tá? Então, gente, vamos sempre prestar muita atenção quando eu falar sobre localização e posição de determinada estrutura. Nós vamos fazer isso em todas as aulas da Nato 2, ok? Bom, então vamos começar com a localização do coração. Gente, localização é diferente de posição. Localização é onde, posição é como, tá? Então, gente, o coração está localizado na cavidade torácica. Vamos lembrar que toda vez que eu perguntar para vocês qual é a localização de determinada estrutura, a primeira coisa que a gente tem que falar é com relação à divisão básica do corpo. Lembra da divisão básica do corpo lá da Nato 1? Cabeça, pescoço, tronco. Tronco dividido em tórax, abdômen, pelve. Depois, membros torácicos e pélvicos. E, por fim, a cauda. Então, onde o coração está localizado em relação à divisão básica do corpo? No tórax. Aí, agora, a gente vai, destrinchar essa localização. Onde do tórax? Na parede ou na cavidade? Na cavidade. Muito bem. Só que a cavidade é grande. Onde da cavidade? Então, agora vamos dar detalhes. Então, vejam, o coração está localizado na cavidade torácica, dorsalmente ao osso externo, cranialmente ao músculo diafragma. Vejam que ele está imediatamente cranial ao diafragma. Isso vai ser importante lá na aula sobre sistema digestório de ruminantes. Nossa, a Adriana viajou agora, sistema digestório. Sim, vocês vão entender por quê. Porque caudalmente ao diafragma, que lá na cavidade abdominal, está o estômago. Então, nós vamos falar sobre uma patologia muito comum no ruminante que chega até o coração, tá? Então, de novo, o coração está localizado na cavidade torácica, dorsalmente ao osso externo, cranialmente ao músculo diafragma. Vamos dar mais detalhes. Percebam que nessa imagem, o pulmão esquerdo foi retirado. Gente, a cabeça do animal está aqui e a cauda está para cá. Vocês conseguem enxergar isso, né? Ó, o diafragma aqui, né? Dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, o pulmão esquerdo foi retirado para que eu possa ver o coração. O pulmão direito está ali do outro lado do coração, ó. Então, vocês entendem que o coração está entre os dois pulmões? Esse espaço todo aqui, olha, localizada entre os dois sacos pleurais. Meu Deus, o que é um saco pleural? Saco pleural, gente, é a disposição da pleura em volta do pulmão, dos dois pulmões. Cada pulmão tem um saco pleural. Nós vamos estudar isso na aula de sistema respiratório, tá? Então, para que vocês entendam aqui na aula de hoje, é o espaço entre os dois pulmões. Então, o coração fica ali naquele espaço localizado entre os dois sacos pleurais, que nada mais é do que o espaço localizado entre os dois pulmões. Esse espaço é chamado de mediastino. Eu vou mostrar, vai aparecer ele escrito aqui. Mediastino. Então, todo esse espaço aqui é o mediastino. O mediastino pode ser dividido em mediastino cranial, que é essa porção logo na entrada da cavidade torácica, que fica cranial ao coração. Mediastino médio, que é onde está o coração, e mediastino caudal, que é essa porção que fica caudal ao coração até o diafragma, ok? Então, vamos lá, de novo, vamos definir a localização do coração. Cavidade torácica, dorsalmente ao osso externo, cranialmente ao músculo diafragma,
num espaço denominado mediastino médio, ok? Vamos ver uma foto aqui da cavidade torácica de um cão. Percebam que agora a cabeça está para cá e a cauda está para cá. Olha a traqueia aqui, o coração está aqui. Esse daqui é o pulmão esquerdo, mentira, pulmão direito e aqui o diafragma. Então, essa pessoa levantou aqui os lobos do pulmão direito para que a gente consiga ver o coração. Portanto, esse espaço todo aqui, ó, tá? É o mediastino. Essa porção inicial é o mediastino cranial, aqui é o mediastino médio e aqui fica o mediastino caudal. Esse daqui é a cavidade torácica de uma ovelha. Então, essa pessoa aqui levantou o pulmão esquerdo para a gente poder ver o coração, tá? Aqui está o diafragma, essa daqui é a veia cava caudal. Esse é o coração e esse daqui é o osso externo. Então, ó, dorsalmente ao osso externo, cranialmente ao músculo diafragma, num espaço denominado mediastino médio. Agora vamos falar sobre a posição do coração, que é a sua inclinação. Gente, o coração apresenta duas inclinações. A primeira inclinação é em relação ao eixo crânio-caudal do corpo. O que é o eixo crânio-caudal? A anatomia 1. É aquele eixo que liga o centro do plano cranial ao centro do plano caudal. É o eixo mais longo do corpo. É o eixo longitudinal do corpo. Percebam que o coração fica inclinado em mais ou menos 40 graus em relação a esse eixo longitudinal do corpo. Então, o eixo mais longo do coração, que seria o eixo longitudinal do coração, está inclinado em 40 graus com o eixo longitudinal do corpo, ok? Isso faz com que a base do coração a base é essa parte mais larga do coração, onde nós encontramos aqui os vasos sanguíneos, tá? A base do coração fique voltada dorsocranialmente, ou seja, ela aponta, olha, para cima e para frente. E o ápice cardíaco, que é essa ponta, fique voltado ventrocaudalmente, ou seja, para trás e para baixo, tá? Então, de novo, a base cardíaca está inclinada dorsocranialmente e o ápice cardíaco está inclinado ventrocaudalmente, ok? Muito bem. Além disso, o ápice cardíaco está inclinado em cerca de 25 graus para a esquerda. Então, gente, olha só, o coração está localizado, está posicionado no plano mediano. Ele não está no antímero esquerdo da cavidade torácica, não está. Ele está no plano mediano, a sua base está no plano mediano. Porém, existe uma inclinação do ápice em mais ou menos 25 graus para a esquerda. Dessa forma, o ápice cardíaco, toda essa região aqui, encosta na parede torácica esquerda. Portanto, o maior volume do coração se encontra no antímero esquerdo, tá? Então, ele tem essa inclinação, mas ele não está totalmente localizado no antímero esquerdo. Isso é importante porque nós vamos falar sobre focos de auscultação. E existe foco de auscultação no antímero direito, não é só no antímero esquerdo, tá bem? Bom, como o coração apresenta essa inclinação para o antímero esquerdo, do lado esquerdo ele ocupa uma extensão maior, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui a primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá? Sétima, oitava e aí vai. Então, olha só, o coração no antímero esquerdo, o coração ocupa da terceira à sexta costela. Então, na hora de auscultar o coração, eu tenho 3 focos de auscultação
no antímero esquerdo, porque eu vou posicionar o esteto no espaço intercostal, que é aquele espaço entre as costelas. Lembra que aqui ficam os músculos intercostais? Muito bem. Então, eu vou ter 3 focos de auscultação no antímero esquerdo, que são terceiro, quarto e quinto espaços intercostais. Então, vamos observar nessa imagem aqui, ó. Então, gente, ó, eu peguei esse desenho aqui do Instagram, tá? Eu achei muito legal a publicação e eu tirei de lá. Bom, então observem aqui, ó, no antímero esquerdo nós temos 3 focos de auscultação, tá? Sendo aqui o foco mitral, aqui o foco aórtico e aqui o foco pulmonar. Esses pontos, esses nomes nós vamos estudar ainda, tá? Se referem às válvulas cardíacas. Muito bem. Já no antímero direito, o coração ocupa um espaço mais restrito, porque lembrem-se que o ápice dele está inclinado para o antímero esquerdo. Então, no antímero direito, a gente só tem um ponto de auscultação, que é o 4º espaço intercostal, tá? Então, vamos contar a costela aqui, ó. Primeira costela, segunda, terceira. Então, o coração fica da 4ª à 5ª costela, no antímero direito. E aí, a gente posiciona o esteto no 4º espaço intercostal, ok? Ah, gente, um detalhe. O foco da mitral, que é o 5º espaço intercostal aqui no antímero esquerdo, pode ter pequenas variações entre as espécies. Então, por exemplo, em equinos e ruminantes, esse foco pode ser no 4º espaço intercostal, igual ao aórtico, tá? Já em cães e gatos, normalmente é no 5º mesmo. Tudo bem? Isso daqui era uma publicação sobre cão. Mas é muito parecido em todas as espécies. O que pode ter variação é nesse espaço intercostal esquerdo. Aqui significa espaço intercostal esquerdo, espaço intercostal direito, certo? Bom, além disso, então como vocês viram aqui, existem mais focos de auscultação no antímero esquerdo, mas ainda assim existe um foco de auscultação no antímero direito. Tem que saber, obviamente, quais são, né? Qual é o espaço intercostal que você vai posicionar o seu esteto para auscultar o coração. Além dessa questão da inclinação do coração para o antímero esquerdo, favorecendo a auscultação pelo antímero esquerdo, além disso, a incisura pulmonar. O que é incisura pulmonar, meu Deus do céu? Incisura pulmonar é essa reentrância que o pulmão apresenta, tá? Então, a gente vai estudar também sobre isso na aula de sistema respiratório, mas eu preciso falar dela aqui. A incisura pulmonar do antímero esquerdo, do pulmão esquerdo, é mais ampla do que a incisura pulmonar do antímero direito, tá? Então, por isso que pelo antímero esquerdo é mais fácil a gente auscultar o coração. Quais são os motivos? Primeiro, devido à inclinação do ápice cardíaco para o antímero esquerdo, cerca aí de 25 graus. Segundo, porque a incisura pulmonar esquerda é mais ampla do que a direita. Então, veja bem, a borda do pulmão é retraída desse jeito assim, ó. Isso aqui não tá cortado, é assim mesmo. Dessa forma, toda essa área do coração encosta na parede torácica esquerda. E por isso que é mais fácil a gente auscultar, tá? Porque o som do coração não vai ser abafado pelo pulmão. No antímero direito, essa incisura é pequenininha, ela é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Infelizmente, eu não tenho uma foto aqui. Mas ela é pequena, tá? Então, por isso que só sobra também, além, né, da questão da inclinação, só sobra um pequeno espaço ali pra gente auscultar o coração no antímero direito, certo? Muito bem, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui naquele aplicativo 3D para vocês terem a real noção da posição do coração. Vamos lá. Bom, então observem esse bovino, eu deixei aqui o sistema esquelético, né? Deixei os ossos e deixei também o sistema respiratório para a gente ir tirando aos poucos. Então, vejam, o coração vai estar localizado aqui dentro da cavidade torácica, né?
Então, vamos primeiro retirar o esqueleto, para que a gente consiga ver direitinho o coração ali. Vou deixar assim. E agora vamos retirar os pulmões. Lembrem-se que o coração está localizado, veja bem, entre os dois pulmões, ó. Naquele espaço que nós falamos, que é o mediastino médio. Ó, peraí, vamos continuar girando. Percebam, gente, as incisuras cardíacas que eu acabei de falar para vocês. Olha só, essa é a incisura cardíaca esquerda, tá vendo? Essa ampla reentrância aqui, ó. E aí eu consigo ver bem o coração, ó. Agora vejam a incisura cardíaca direita. Peraí, pra cá. Tá vendo? Ela é bem pequenininha aqui, ó. Certo? Por isso, então, que no antímero direito, esse é um dos motivos, além da inclinação do coração, que eu só tenho um foco de auscultação cardíaca no antímero direito, que é o quarto espaço intercostal. Já no antímero esquerdo, eu tenho 3 focos, né? Eu tenho do terceiro ao quinto espaços intercostais. Então, vamos retirar o sistema respiratório agora. Olha lá, vou tirar ele todo. E vou tirar o esquelético também. Aí, pra gente conseguir ver bem a posição do coração, vamos ver se dá pra ver a inclinação. Olhar assim, ó. Aqui no desenho não ficou muito bem inclinado, né, gente? Mas ele fica mais inclinado aqui pro antímero esquerdo, tá? Ó, muito bem. Agora nós vamos falar sobre a estrutura e os envoltórios do coração. O coração é formado por 3 camadas, que são de interno para externo: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. Nós vamos falar sobre cada uma delas. E, além disso, o coração é revestido, é envolvido pelo pericárdio. O pericárdio, por sua vez, apresenta camadas. Nós vamos falar quais são essas camadas, tá? Muito bem. Então, vamos começar aqui com a estrutura. Vamos falar das camadas do próprio coração e depois a gente fala sobre o seu envoltório. Bom, gente, a primeira camada é o endocárdio. O endocárdio, observem essa camada mais interna. É essa camada esbranquiçada, lisinha e brilhante que reveste as câmaras cardíacas. Reveste tudo que está dentro das câmaras cardíacas, incluindo as válvulas, ó. Gente, isso daqui é um coração seccionado no seu eixo longitudinal, tá? Então, é um corte sagital. Nós temos aqui, olha, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, tá? As câmaras abertas. Observem que existe um revestimento aqui nessas câmaras. Vocês estão vendo que aqui tá mais branquinho do que aqui? Então, essa parte mais esbranquiçada é o endocárdio. O endocárdio, olha ele aqui, ó, tá? Então, primeira camada mais interna, endocárdio. O endocárdio é uma lâmina contínua com o endotélio que reveste a parede dos vasos sanguíneos. Então, lembra lá da aula de vasos sanguíneos que a camada mais interna de um vaso sanguíneo é o endotélio. Então, o endocárdio é contínuo com o endotélio da parede dos vasos sanguíneos, tá? Logo em seguida vem o miocárdio. Vamos falar sobre o miocárdio agora. O miocárdio, então, é essa camada aqui, tá? De musculatura, ó, bem bonita aqui, ó, bem grossona. Ó, isso aqui também é, tá? Isso tudo aqui, ó. O miocárdio é o músculo do coração. Vamos lembrar lá da Nato 1 também, daquela aula de músculos, que nós falamos o tipo de célula encontrada na musculatura estriada cardíaca. Então, são células retilíneas, alongadas, são ramificadas, vejam bem, apresentam estriações transversais, assim como o músculo estriado esquelético, porém elas são uni- ou binucleadas, tá? E o núcleo fica no centro da célula, diferente da musculatura estriada esquelética,
em que nós temos muitos núcleos, né, uma célula multinucleada, e o núcleo fica na periferia. Aqui o núcleo fica no centro da célula, e a célula tem 1 ou 2 núcleos. Além disso, como características exclusivas dessa célula, nós temos aqui os discos intercalares, na junção entre uma célula e outra, e nós temos anastomoses, nós temos essas ramificações que comunicam uma célula com a outra para permitir que um impulso elétrico gerado pelo próprio miocárdio lá na parede do átrio, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, passe de célula a célula, permitindo que essas células tenham uma contração aí coordenada, para que aconteça a contração dos átrios e na sequência dos ventrículos, tá? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho como são as camadas de miocárdio nos átrios e depois nos ventrículos. Então, nessa imagem aqui, vamos observar a camada de miocárdio dos átrios. Nos átrios, pessoal, existem 2 camadas de miocárdio. A primeira é essa que está representada aqui, em que nós temos fibras dispostas de maneira circular, envolvendo cada átrio separadamente. Então, observem aqui, né? O átrio direito e o átrio esquerdo, cada um aí com a sua camada. Aí aqui não está representado e eu não encontrei uma imagem, mas existe uma segunda camada por fora aqui, que envolve os 2 átrios simultaneamente. Então, nós vamos ter miocárdio envolvendo os 2 átrios de forma simultânea, fazendo assim mesmo, ó, passando de um lado para o outro, tá? Agora, no ventrículo é o que é mais legal, gente. Olha que bacana que é a disposição do miocárdio na parede dos ventrículos. Vejam bem. A primeira camada de miocárdio nos ventrículos, a camada mais externa, tá? Aqui eu vou começar ao contrário, vou começar de externo para interno. A camada mais externa de miocárdio desce em forma de espiral, tá vendo? Como tá mostrando essa espiral aqui, ó, tá? E lá no ápice do coração, essa camada dá uma meia volta, sobe por dentro da câmara cardíaca, que é o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, nas duas tem isso, e forma esse músculozinho aqui chamado de músculo papilar. Eu vou mostrar ele depois para vocês. Vamos primeiro entender essa camada espiral. Por que que o miocárdio fica disposto assim, de forma espiral? Para que quando ele contraia, ele faça esse movimento aqui. Esse coração tá batendo um pouquinho devagar demais, né? Ele tá com uma bradicardia, mas não tem problema, dá pra gente entender. Percebam que quando os ventrículos contraem, olha só, eles vão torcer e encurtar. Olha como que isso aqui encurta, ó. Então, imaginem essa camada em espiral, na hora que ela contrai, ela torce e encurta. Torce e encurta. Ó, torce, tá vendo, ó? E encurta. Por que isso, gente? Percebam que os ventrículos têm esse formato de cone, né? Forma um cone. Se a parede do ventrículo contraísse apenas assim na lateralidade, o pouquinho de sangue que fica aqui nesse ápice não ia conseguir sair do ventrículo. Ele ia ficar preso aqui para todo sempre, tá? Então, o miocárdio apresentando essa disposição em espiral, nós temos aí uma maior eficiência na ejeção do sangue. Então, quando o coração contrai aqui, ele consegue expulsar todo o sangue que está nessa câmara. Olha que legal, tá? Então, essa é a primeira camada. A segunda camada que eu falei para vocês é quando o miocárdio dá essa meia volta no ápice cardíaco e sobe por dentro da câmara, dentro do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, formando um músculo papilar. O que é esse músculo papilar? Ele serve para prender as cordas tendíneas. Cordas tendíneas
são estruturas que prendem as válvulas. Nós vamos estudar na próxima aula essas estruturas aqui, tá? Por enquanto, vamos entender. Primeira camada, espiral. Segunda camada, músculo papilar. Ok? Até aqui? Bom, isso tem nos dois ventrículos. Agora, existe uma terceira camada, que é essa daqui, que são fibras longitudinais, então elas descem de forma longitudinal, que está presente apenas no ventrículo esquerdo. No ventrículo direito não tem essa camada. Por que que acontece isso? Vamos pensar. Aí, ó, de novo, a gente precisa dos diferentes tipos de circulação. Qual que é o ventrículo que bombeia sangue para o corpo todo? E qual que é o ventrículo que bombeia sangue para os pulmões? Vejam bem. O ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo todo. E o direito bombeia sangue para os pulmões que estão ali do ladinho do coração. Então, gente, o que acontece? O ventrículo esquerdo precisa ter uma camada de musculatura a mais, porque ele precisa ter uma maior força para a contração ali, para ejetar o sangue, para que o sangue saia com uma pressão alta e chegue a todos os tecidos corporais. Pensa lá no pé, pensa lá na cauda do animal, o sangue precisa chegar lá, tá? Então, o ventrículo esquerdo tem a parede de miocárdio mais espessa, muito mais espessa do que a do ventrículo direito. Vamos ver isso aqui, ó. Vejam bem. Então, primeiro, ó, aqui é para mostrar o músculo papilar, que eu falei para vocês, que é a segunda camada de miocárdio. Esse é um coração, né, de novo, seccionado aí longitudinalmente. Nós temos aqui, ó, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Aqui o ápice cardíaco, aqui é um septo que separa os dois ventrículos. E aqui dentro das câmaras cardíacas nós temos músculos papilares. Então, eu tô vendo um músculo papilar aqui do ventrículo esquerdo. Ah, no ventrículo direito não tem? Tem. É que aqui não pegou muito bem, não. Esse aqui vai ser um, ó, bem pequenininho aqui. Tá? Então, esse é um músculo papilar, que é a segunda camada de miocárdio, depois aí da espiral. Agora, vamos observar o ápice cardíaco, onde acontece aquela meia volta, essa meia volta aqui das fibras de miocárdio, para subir e formar o músculo papilar. Olha que bonito que fica aqui no ápice cardíaco. Se eu pegar esta região e virar aqui para a foto, eu vou ver isso. Olha que lindo, olha. Dá para a gente ver a fibra de miocárdio fazendo esse vórtex. Aqui chama vórtex cardíaco. Eu brinco, gente, que é a volta que o coração tá. É uma brincadeira, tá? Então, aqui é o vórtex cardíaco, para vocês não esquecerem, é a volta, tá? Do coração. Está localizado aqui no ápice cardíaco, é a disposição das fibras de miocárdio no ápice cardíaco. E agora observem a diferença na espessura da parede do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Aqui no meio não, tá, gente? Aqui no meio é um septo, chamado de septo interventricular. Nós vamos falar dele na próxima aula. Então, a gente não analisa a espessura da parede do septo, porque ele é comum para os dois ventrículos. Nós estamos falando desta parede aqui, ó. Observem como que a parede do ventrículo direito é bem mais fina, é bem mais delgada do que a parede do ventrículo esquerdo, que é mais espessa. Por que mesmo que ela é mais espessa? Porque ela tem uma camada a mais de miocárdio. E por que acontece isso? Porque ela precisa bombear o sangue para o corpo todo, enquanto que o ventrículo direito precisa bombear o sangue para os pulmões que estão do lado do coração, tá? Se a gente fizer um corte transversal aqui no coração, assim, ó, nós vamos ver isso daqui. Então, aqui eu tenho o septo interventricular, que é esse. Aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, olha a espessura desta parede. E aqui eu tenho o ventrículo direito, olha a espessura dessa parede. Compara essa com essa. Quase o dobro, né, gente? Tá? Muito bem. Então, gente, para vocês reconhecerem, olhar assim, ó, de longe, bater o olho, pegar uma peça seccionada
Bater o olho e saber se é ventrículo esquerdo ou direito, olha a espessura da parede. Se a parede está delgada, é do ventrículo direito. Se ela está mais espessa, é do ventrículo esquerdo. Isso em situações normais, tá? Muito bem. A última camada do coração é o epicárdio. O epicárdio é essa lâmina serosa que reveste o miocárdio. Perceba, eu pus uma setinha aqui, porque aqui como ela tá rasgadinha, olha, dá pra ver qual que é o epicárdio. É esse branquinho aqui por fora do coração, tá vendo? Que aqui tá rasgado, vamos aumentar aqui. E aí eu vejo, inclusive, ali o miocárdio, tá vendo? Aqui tá o miocárdio e isso aqui tudo branquinho assim, ó, é o epicárdio. É uma lâmina serosa, certo? Muito bem. Aí acabamos a estrutura do coração. Agora nós vamos falar sobre o envoltório do coração, que é chamado de pericárdio. Então, o pericárdio é o que envolve o coração, é o revestimento externo do coração. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, que a princípio vai soar estranho, depois vocês vão entender. O epicárdio não deixa de ser parte do pericárdio, tá? O epicárdio é uma das lâminas do pericárdio. Bom, então vamos entender o que é o pericárdio. O pericárdio, pessoal, é um revestimento formado por duas camadas diferentes, tá? Então vamos entender aqui, ó. Então aqui nós temos um corte, né, do coração, nós estamos observando aqui a câmara cardíaca fica aqui, pode ser, por exemplo, o ventrículo esquerdo. Então, eu estou vendo aqui, ó, o endocárdio, o miocárdio, epicárdio, certo? Que a gente estudou até agora. Aí vem um espaço e aqui vem o pericárdio. Vejam que o pericárdio tem duas camadas, só que uma das camadas tem duas lâminas, tá? Então, vamos começar com essa mais externa aqui, ó, que é o pericárdio fibroso. Esse pericárdio fibroso, pessoal, serve para proteger o coração e para fazer a sua fixação na cavidade torácica, tá? Então, esse pericárdio fibroso vai se prender ao osso externo e ao músculo diafragma. Vou mostrar uma imagem depois para vocês. Então, ele tem a função de proteção e fixação. Logo em seguida, vem o pericárdio seroso. Vocês lembram qual é a característica de uma camada, de uma estrutura serosa? A gente falou disso na Anato 1, quando nós estudamos pleura e peritônio. Eu falei para vocês que eram lâminas serosas. Qual que é a principal característica de uma lâmina serosa? É que ela é lisinha. Ela é uma lâmina que evita aderências, diminui atrito. Ela é bem lisinha, brilhante, parece que é encerada, sabe? Então, ela é lisinha, brilhante, esbranquiçada, para evitar aderência, para permitir deslizamento. Olha que legal que é isso daqui, é tudo muito bem pensado, gente. É uma máquina, assim, eu acho o coração uma coisa fantástica, fantástica. É um dos sistemas que eu mais gosto de estudar e de dar aula para vocês, porque eu acho, assim, bonito demais. É tudo muito bem pensado. Então, vejam bem, o coração não tem aquele papel lá de sístole, diástole, né? Fica contraindo e relaxando, então ele fica o tempo todo ali se movimentando. Se esse revestimento fosse só fibroso, ia ficar causando um atrito na parede do coração e poderia lesionar o miocárdio. Então, a natureza muito inteligente foi lá e fez o quê? Revestiu com duas camadas serosas. Uma que fica grudadinha no pericárdio fibroso e uma que fica grudadinha no miocárdio. Dessa forma, uma lâmina serosa com outra lâmina serosa permite o deslizamento durante a contração do coração, certo? Então, gente, o pericárdio seroso é dividido em duas lâminas. Uma que está grudada na parede do pericárdio fibroso, que chama lâmina parietal do pericárdio seroso.
e uma que está grudada no próprio coração, que é a víscera. Portanto, lâmina visceral do pericárdio seroso. Opa, peraí. Adriana, você tinha falado que a lâmina serosa que reveste o miocárdio é o epicárdio. É a mesma coisa, são dois nomes diferentes para a mesma estrutura. Veja bem, esta lâmina grudadinha no miocárdio faz parte do pericárdio seroso. É a lâmina visceral do pericárdio seroso. Ela pode ser chamada de epicárdio. Entenderam? Bom, entre essas duas lâminas de pericárdio seroso, lâmina parietal e lâmina visceral do pericárdio seroso, existe um espaço para poder, permitir ali que o coração contraia e relaxe. Então, existe esse espaço que contém um líquido para facilitar ainda mais esse deslizamento, ok? Então, é o líquido pericárdico, que é a cavidade pericárdica com líquido pericárdico. Bom, então vamos lá, gente. De novo, ó. Vamos de dentro para fora falando tudo aqui. Endocárdio, miocárdio, que tem a função de contração, epicárdio, que também é chamado de lâmina visceral do pericárdio seroso. Para que mesmo que ela serve? Para permitir o deslizamento frente aqui ao pericárdio de revestimento, durante a contração do coração. Aí vem essa cavidade, que é a cavidade pericárdica com líquido pericárdico, lâmina parietal do pericárdio seroso, então as duas lâminas, a parietal e a visceral do pericárdio seroso, permitem esse deslizamento, e por fora o pericárdio fibroso, que tem a função de proteção e fixação, ok? Pessoal, por fora ainda do pericárdio fibroso, que aqui não está representado, ainda temos um revestimento de pleura. Vocês lembram que na Anato 1 eu falei para vocês assim, gente, a pleura reveste toda a parede torácica e todos os órgãos que estão ali dentro, todos, inclusive o coração. Só que ela fica aqui por fora do pericárdio. Então, revestindo o pericárdio fibroso, a gente pode até acrescentar uma seta aqui, coloquem aí no resuminho de vocês, nós temos a pleura pericárdica, tá? Quando a gente estudar a pleura lá na aula de sistema respiratório, eu vou precisar que vocês lembrem disso. Muito bem. Então, aqui é para mostrar o coração de um gato envolvido pelo pericárdio. Então, isso tudo aqui é o pericárdio. Percebam, parece mesmo que o coração está dentro de um saco plástico, Aquelas outras imagens de coração que vocês viram anteriormente é após a retirada desse pericárdio. Olha, então, olha que bonita essa imagem, Então, aqui o pulmão esquerdo foi levantado, o pericárdio foi aberto, olha, esse é o pericárdio aberto. Vocês estão vendo aqui como é branquinho, lisinho e brilhante? Olha, esta é a lâmina parietal do pericárdio seroso. Vocês estão vendo que tem um líquidozinho? Olha que bacana, olha. Esse líquidozinho é o líquido pericárdico, ok? Percebam também que por fora dessa lâmina lisinha e brilhante vai vir uma camada mais grossinha, mais fibrosa, que seria o número 15 aqui. Esse, é o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso vai proteger o coração e também fazer a sua fixação. Olha só, prendendo aqui no osso externo e prendendo aqui no diafragma, ó. Esse é o diafragma, ó. Tá? Tem uma imagem bacana aqui. Olha que bonito. Então, esse é o pericárdio, tá? Aqui nós temos um ligamento que sai do pericárdio e vem para o osso externo e um que vem para o diafragma. Então, esses dois ligamentos têm nomes. Esse ligamento aqui é o ligamento externo pericárdico. O nome, gente? De onde sai para onde vai. Então, do osso externo em direção ao pericárdio. Ligamento externo pericárdico,
E esse daqui é o ligamento frênico-pericárdico, que vai prender o pericárdio no diafragma. Muito bem. Vamos passar agora, então, para o estudo da morfologia externa do coração. Nessa parte, nós vamos estudar as faces, que são duas margens, 3 sulcos e os vasos da base. Vamos começar determinando aqui as faces cardíacas. Pessoal, muita atenção agora para o que eu vou falar, tá? Porque a posição do coração no homem é completamente diferente da posição do coração no animal. Então, gente, no homem, quando a gente fala átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, eles realmente estão no antímero esquerdo e no antímero direito, mas nos animais não, tá? Então, por exemplo, esse coração aqui, se isso daqui fosse de um homem, tá? A cabeça do humano estaria aqui, né? Eu ia falar a cauda. Enfim, a cabeça do humano estaria aqui, as pernas estariam aqui para baixo, né? Você estaria olhando essa pessoa de frente, tá? Então, veja bem, aqui realmente seria direito e aqui esquerdo, concordam? Direito, esquerdo. Aí, se a pessoa virasse de costas para você, você ia até esta imagem aqui, ó. De novo, aqui ia ser direito agora, porque a pessoa virou, tá? Então, aqui você tem que entender a pessoa virando para cá. De costas agora. Essa pessoa tá de frente, essa pessoa está de costas para você. Então, aqui seria átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Pronto. Só que no animal não é assim. Como que acontece, então, no animal, pelo amor de Deus? Gente, vocês têm que entender muito bem essa parte, tá? Senão, depois não vai entender mais nada. No animal, vamos pegar essa imagem aqui primeiro. A cabeça do animal está para cá e a cauda está para cá. Então, isso daqui é tudo isso você vê do lado esquerdo. Se o animal virar, a cabeça está para cá e a cauda está para cá, tudo isso aqui você vê do lado direito, tá? Então, vamos lá. Esta face cardíaca que você vê do lado esquerdo chama face auricular, porque a gente vê as aurículas. O que é uma aurícula? É uma dobrinha, é uma projeção dos átrios, é o final do átrio. Tá vendo que ele dobra? Ó, isso aqui é um átrio. Ele tá cortado aqui, mas isso tudo é um átrio. Tá vendo que ele passa pro outro lado? É esse. E dá uma dobrinha aqui, ó, um finalzinho, tá? Então, essa dobrinha que o átrio apresenta são as aurículas. Então, essas são as duas aurículas. Por isto, esta face é chamada de face auricular. A face que você vê no antímero direito do animal, então eu tô olhando para o antímero direito do animal. A cabeça dele tá para cá e a cauda tá para cá. É a face atrial. Então, de novo, esta é a face auricular voltada para o antímero esquerdo. Tudo isso eu vejo do lado esquerdo do animal. E esta é a face atrial. Tudo isso eu vejo no antímero direito do animal. Até aqui tudo bem? Beleza. Bom, como que eu faço agora para identificar quais são as câmaras cardíacas? Câmara cardíaca quais são as câmaras cardíacas? Esquerdas e direitas. Então, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Como que eu faço para identificar isso? Pessoal, vocês precisam guardar que nos animais, como vocês viram que a posição é diferente do humano, eu não falei que a cabeça do animal tá para cá e a cauda tá para cá nessa imagem, ó. Então, nos animais, átrio e ventrículo direitos são voltados cranialmente. Átrio e ventrículos esquerdos são voltados caudalmente. Então, veja. Nesta imagem, quando eu olho o animal pela lateral esquerda dele, ó,
Estou olhando o animal pela lateral esquerda dele. A cabeça está aqui, a cauda está aqui. Então, aqui é cranial, aqui é caudal, certo? Então, vejam, esta é a aurícula direita, este é o ventrículo direito. Esta é a aurícula esquerda, esse é o ventrículo esquerdo. Agora o animal virou para o outro lado, a cabeça está aqui e a cauda está aqui. Se a cabeça está aqui, aqui é cranial e aqui é caudal. Então vamos lá. Quais câmaras que são craniais? Direitas. Então aqui eu vejo átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, o átrio esquerdo tá aqui, gente, é porque tá cheio de veia aqui, por isso que vocês não estão vendo ele bonitinho igual esse, tá? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Gente, é muito importante identificar as câmaras cardíacas. Para identificar as câmaras, você precisa saber posicionar o coração, tá? Então, vamos de novo. Faces. Face auricular, porque eu vejo a aurícula. Ela está voltada para a esquerda do animal. Face atrial, porque eu vejo átrios. Ela está voltada para o antímero direito do animal. Muito bem. Quando eu olho pela face auricular, a cabeça está aqui, a cauda está aqui. Então, aurícula e ventrículo direitos, porque eles são craniais. Aurícula e ventrículo esquerdos, porque eles são caudais. Quando eu olho pela face atrial, direita do animal, cabeça está aqui, cauda está aqui. Quais são as câmaras que são craniais? Átrio e ventrículo direitos, átrio e ventrículo esquerdos. Tudo bem? Beleza. Observem um detalhe muito importante que facilita muito a vida de vocês. As margens. A margem ventricular direita é arredondada. Ela fica voltada cranialmente e parcialmente em contato com o osso externo. Porque lembra que o coração não fica em pezinho assim não, né, gente? Lembra que ele fica um pouco inclinado. Deixa eu inclinar ele aqui para vocês entenderem. Peraí. Vejam, inclinei, olha. Então, a cabeça do animal tá para cá, a cauda tá para cá. Aqui fica o osso externo, aqui fica o músculo diafragma. Então, observem que a margem ventricular direita é arredondada, tá? Ela é convexa. Ela fica em contato com o osso externo e voltada cranialmente. Já a margem ventricular esquerda, que é a do ventrículo esquerdo, ó, margem ventricular direita é do ventrículo direito. Margem ventricular esquerda é do ventrículo esquerdo. A margem ventricular esquerda é mais retinha. Às vezes ela é até côncava, tá vendo? Aqui, ó, porque o diafragma se ajusta aqui. Então, a margem ventricular esquerda é mais reta ou até mesmo côncava e fica voltada caudalmente. Então, esta é a margem ventricular direita, e você sabe que esse é o ventrículo direito. Esta é a margem ventricular esquerda, e você sabe que esse é o ventrículo esquerdo. Agora, o animal virou, cabeça está para cá, cauda está para cá. Margem ventricular direita, arredondada, né, convexa, voltada cranialmente. Margem ventricular esquerda, retinha ou até mesmo côncava, voltada caudalmente, ok? Muito bem. Agora vamos para os sulcos. Os sulcos, pessoal, são depressões que percorrem externamente o coração e marcam por dentro o que são os septos cardíacos. Então, vamos lá. O primeiro sulco circunda o coração. Então, ele vai separar os átrios dos ventrículos. Eu vou começar mostrando aqui pela face atrial, que é onde ele é completo, tá? Esse sulco aqui, ó. Ele chama sulco coronário, tá? O sulco coronário separa átrios de ventrículos. Por dentro, ele corresponde ao septo átrio
ventricular, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, o sulco coronário vai dar a volta no coração, vai aparecer aqui na face auricular também, vejam ele aqui, ó. Porém, gente, nesta região aqui do ventrículo direito, ele é interrompido pela saída do tronco pulmonar. Lembra que quem sai do ventrículo direito é o tronco pulmonar. Então, ó, esse é o tronco pulmonar. Esta região onde o sulco coronário é interrompido chama cone arterioso. Essa região aqui é o cone arterioso. Aí depois ele continua aqui, ó. O sulco coronário continua aqui. Então vamos lá. Sulco coronário começa aqui, aí deu a volta no coração lá do outro lado, assim, ó. Volta e aparece aqui, ó. Ok? Esses sulcos todos que eu vou falar são percorridos por vasos sanguíneos, que nós vamos estudar também na próxima aula quais são esses vasos, tá? Pelo próprio nome, vocês já devem imaginar. Os sulcos coronários apresentam as artérias coronárias, na verdade, ramos dela, tá? Muito bem. Separando os dois ventrículos, nós temos dois sulcos, um na face auricular e um na face atrial. O sulco que separa os dois ventrículos na face auricular, que é esse daqui, ó, chama sulco interventricular, porque ele está entre os dois ventrículos, paraconal. O que significa paraconal? Lembra que eu falei que lá na Nato 1, para significa ao lado de? Paraconal significa que está ao lado do cone arterioso. Paraconal, ok? Escreve junto, tá, gente? Sulco interventricular paraconal. Já na face atrial, nós temos um sulco aqui. Vejam que esse daqui é bem retinho, né? O paraconal é bem retinho. Vejam que na face atrial, o sulco dá uma voltinha aqui, né? Dá uma dançadinha aqui, ó. Então, esse sulco chama sulco interventricular, porque ele também separa os ventrículos, porém agora na face atrial, né? Sulco interventricular subsinuoso, porque ele faz uma onda, tá vendo? Ó, ele é subsinuoso, ok? Também percorrido por vasos sanguíneos que têm o mesmo nome, tanto aqui no paraconal, quanto aqui no subsinuoso. Não pode esquecer do interventricular, tá, gente? Então, sulco interventricular paraconal, sulco interventricular subsinuoso. Bom, e ainda sobre morfologia externa, precisamos identificar quais são os vasos da base do coração. Olha só, gente, vamos lembrar que os vasos sanguíneos que chegam ao coração, ó, lá da aula de vasos sanguíneos, são veias. E elas sempre desembocam nos átrios. Portanto, eu consigo ver as veias na face atrial, certo? Na face auricular, eu não vejo veias. Eu vejo as veias na face atrial. Eu vou ver as veias chegando aqui nas câmaras cardíacas, que são os átrios, tá? Átrio direito e átrio esquerdo. Essa imagem não tá muito boa, vai vir outras imagens, mas só pra gente entender primeiro a face. Então, quando a gente quiser procurar a veia, as veias que chegam ao coração, nós vamos observar o coração pela face atrial. Então, no átrio direito, eu vou ver chegando duas grandes veias. Veia cava cranial, que tá murchinha aqui, ó, e veia cava caudal. Já no átrio esquerdo, eu vou ver muitas veias chegando aqui, que são as veias pulmonares. Muito bem. As artérias saem do coração por meio dos ventrículos, tá? Nós já falamos que do ventrículo direito sai o tronco pulmonar. Então, lá na face auricular, eu consigo ver o tronco pulmonar saindo do ventrículo direito. O tronco pulmonar depois vai bifurcar nas duas artérias pulmonares. Do ventrículo esquerdo, eu vou ver saindo a artéria aorta.
Só que a aorta, gente, ela sai lá do meio da base do coração. Então, ela tá aqui atrás, ó, tá? Essa daqui é a artéria aorta ascendente. Depois ela bifurca, olha a bifurcação bonita dela aqui, em artéria aorta torácica e tronco braquiocefálico, que vai levar o sangue para o membro torácico, pescoço e cabeça, tá? Então, vai vir mais imagens para a gente identificar esses vasos. Vamos ver aqui, ó. Então, olha, se eu olhar por cima, uma vista dorsal do coração aqui de um equino, então é como se eu pegasse essa imagem aqui, esse aqui é de equino também, e olhasse aqui por cima, aqui, ó, tá? Vou ver esta área aqui, ó. O que que eu vou observar? Olha, saindo do meio do coração, a aorta ascendente, que depois bifurca em aorta torácica e tronco braquiocefálico, ok? Tronco braquiocefálico, por sua vez, vamos observar, se divide em artéria subclávia esquerda, primeiro à esquerda, passa um pouquinho, emite a subclávia direita. Aí vira tronco bicarotídeo, que depois se divide em carótida comum esquerda e carótida comum direita. Eu falei sobre isso na aula de cavidade torácica na Nato 1, tá? Mas aqui achei essa imagem, ficou muito bom essa imagem aqui. Bom, lembrando que se a cabeça do animal está para cá e a cauda está para cá, aqui é o antímero esquerdo, aqui é o antímero direito. Portanto, aqui é a face auricular, aqui é a face atrial. Gente, não confundam, pelo amor de Deus, antímero esquerdo e direito com as câmaras cardíacas. Lembrem-se que no animal, tanto no antímero esquerdo quanto no antímero direito, eu consigo ver todas as câmaras, tá? Vejam aqui, ó, na face auricular, que é essa que está voltada para a esquerda, eu vejo o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Na face atrial, que é essa que está voltada para a direita, eu vejo ventrículo direito e ventrículo esquerdo. É diferente do homem, tá? Muito bem. Então, gente, aqui na face auricular, que é esta face aqui, eu vou ver a saída do tronco pulmonar. Ó, saída aqui do tronco pulmonar, tá? E na face atrial, eu vou ver as veias. Observem, veia cava cranial, veia cava caudal, ambas chegando no átrio direito. E vou ver aqui as veias pulmonares chegando aqui no átrio esquerdo. Algumas pequenininhas eu até consigo ver aqui na face. Isso aqui é um desenho também, né? Na face auricular, mas é mais difícil, como vocês estão vendo aqui, ó. Não dá pra ver veia direito aqui não, tá vendo? A gente consegue ver mesmo na face atrial, que é voltada para a direita, tá? Bom, gente, existe uma comunicação entre o tronco pulmonar e a artéria aorta, que no feto era um ducto. Lembrem-se da circulação fetal. Esse ducto no feto, como ele comunica duas artérias, deixa eu pôr a seta aqui, chama ducto arterioso. Depois que o animal nasce, isso fecha e vira o ligamento arterioso. Dá pra gente ver isso nas peças, tá? Então, a comunicação aqui entre o tronco pulmonar e a artéria aorta é o ligamento arterioso. Depois que o animal nasce, ele fecha. Pode acontecer dele continuar aberto? Pode. Pode causar problemas para o animal? Pode. Depende do tamanho ali que ele ficou aberto. Qual que é o tratamento? Cirúrgico, tá? Qual o problema que pode causar? O sangue que está no tronco pulmonar é rico em CO2. O sangue que está na aorta é rico em O2, está indo irrigar tecido. Se o sangue com CO2 ficar misturando com o sangue que tem O2, a oxigenação dos tecidos não vai ser eficiente, tá? Isso é sinal, causa, né, de insuficiências cardíacas, certo? Muito bem. Outra coisa, a drenagem da parede torácica é feita pelas veias ázigos.
A veia ázigos direita, que é essa daqui, desemboca na veia cava cranial. A veia ázigos esquerda, não está mostrando aqui, mas ela desemboca diretamente no átrio direto, tá? Junto com as veias do próprio coração, lá num buraquinho chamado de ósseo do seio coronário. Mãe, pelo amor de Deus! Tá bom. Muito bem. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês uma imagem com relação às diferenças entre as espécies na bifurcação do tronco braquiocefálico, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Mentira, não é isso ainda não. Deixa eu ver. É aqui, ó. Então, deixa eu mostrar primeiro aqui, do jeito que eu expliquei para o equino, funciona para o ruminante, é igualzinho. Então, vamos ver de uma ovelha e vamos ver de um equino. Qual face que nós estamos observando aqui, gente? Face auricular, porque eu estou vendo aurícula. É a face voltada para a esquerda. A cabeça do animal tá aqui e a cauda tá para cá, tá? Se a cabeça do animal tá aqui, vejam, esse é o ventrículo direito, esse é o ventrículo esquerdo. Essa é a aurícula esquerda. A aurícula direita tá pequenininha aqui, ó, tá? Então, aurícula direita, ventrículo direito, saída do tronco pulmonar aqui, ó. Aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, esse daqui é o sulco interventricular paraconal. Aqui fica o sulco coronário, isso daqui é o cone arterioso. Essa daqui é a aorta torácica, esse daqui é o tronco braquiocefálico, que emitiu aqui já a artéria subclávia esquerda. Não tô vendo a subclávia direita aqui. Essa daqui é a veia cava cranial, chegando, percebam que a gente só vai ver ela no coração, chegando do outro lado, tá? E essa, gente, é a que eu falei para vocês, que é a veia ázigos esquerda. Ela vai desembocar direto lá no átrio direito, tá? Ela vai dar a volta aqui, ó. Aqui o tronco pulmonar, gente, vai bifurcar nas artérias pulmonares. Essa daqui é a artéria pulmonar esquerda. Do outro lado vai ter a direita. Por que tá azul? Porque lembre-se que o tronco pulmonar e as artérias pulmonares carregam sangue com CO2. Enquanto que a aorta, o tronco braquiocefálico, sangue com O2. Aqui de um equino, gente, mesma coisa, tá? A cabeça está para cá, a cauda está para cá. Esta é a face auricular. Eu estou vendo as aurículas. Aurícula direita, aurícula esquerda. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Saída do tronco pulmonar. Aorta ascendente bifurcando em aorta torácica e tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico emitindo aqui a artéria subclávia esquerda, tá? Essas artérias que sobem aqui, olha, é o tronco costocervical, tá? Aqui a artéria torácica interna, isso é da Nato 1, tá, gente? Ah, olha aqui. Comunicação, né, entre o tronco pulmonar e a aorta, bem pequenininho aqui atrás deste nervo, esse é o nervo vago. Aqui nós temos o ligamento arterioso. Isso aqui é esôfago, diafragma, isso é uma costela. Esse é o nervo frênico, que vai inervar o diafragma. Essas aqui são as ramificações da artéria coronária, que a gente vai estudar na próxima aula. Percebam, margem ventricular direita arredondada, voltada cranialmente, em contato com o osso externo. Margem ventricular esquerda, mais retilínea, até mesmo côncava, voltada caudalmente, em contato com o diafragma. Agora sim, as diferenças na bifurcação do tronco braquiocefálico das diferentes espécies. Então, nós temos aqui o bovino e o equino, que é do jeito que eu expliquei para vocês. Vejam, vamos lá. Tronco pulmonar, saindo do ventrículo direito. Saída do ventrículo esquerdo, a aorta ascendente. Bifurca em aorta torácica. Olha o ligamento arterioso aqui. E tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico emite a artéria subclávia esquerda primeiro. Passa um pouquinho e emite a subclávia direita. Vira tronco bicarotídeo, que se divide em carótida comum esquerda, carótida comum direita. Vejam que é igualzinho para o bovino aqui, gente, ó, não mudou nada, tá?
Agora, olha o que acontece no cão e no suíno. Vamos lá. Tronco pulmonar, aorta ascendente que bifurcou a aorta torácica, tronco braquiocefálico. Comunicação aqui, né? Que na verdade é uma comunicação fechada entre tronco pulmonar e a aorta torácica, que é o ligamento arterioso, ó, igualzinho aqui. Agora, olha o que aconteceu. A subclave esquerda não saiu do tronco braquiocefálico, ó. Ela sai da aorta torácica. Então, esta é uma diferença entre as espécies. Bovinos, na verdade todos os ruminantes, e equinos, a subclave esquerda sai do tronco braquiocefálico. No carnívoro e no suíno, a subclave esquerda sai da aorta torácica, tá? Aí o tronco braquiocefálico vai emitir a subclave direita apenas, ó. Emitiu a subclave direita. Agora vem uma segunda diferença entre carnívoros e suínos. Os suínos têm o tronco bicarotídeo, igualzinho em ruminantes e equinos, que depois divide em carótida comum esquerda e direita. Agora, o carnívoro não tem. Já sai direto aqui, ó, carótida comum esquerda e carótida comum direita, que vão subir pelo pescoço, né, e chegar até a cabeça, como a gente estudou na Anato 1, tá bem? Então, vamos observar um de cão aqui, olha. Então, nós temos aqui o tronco pulmonar, o ligamento arterioso, a artéria aorta ascendente aqui, bifurcando em aorta torácica e tronco braquiocefálico. A aorta torácica emite a subclave esquerda. O tronco braquiocefálico emite a subclave direita do outro lado e já emite direto as duas carótidas. Carótida comum esquerda, carótida comum direita tá lá do outro lado, certo? Muito bem. Tem uma foto também. Olha esse coração de cão, que bonito. Aqui, gente, ele foi aberto em várias regiões para vocês verem por dentro, tá? Então, a cabeça do animal tá para cá, a cauda tá para cá. Essa é a face auricular, porque eu vejo a aurícula, porque está voltada para o antímero esquerdo. Muito bem. Aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo. Essa é a aurícula esquerda, a aurícula direita. Então, vamos lá. Tronco pulmonar aqui, a aorta ascendente aqui atrás, né? Dividindo em aorta torácica e tronco braquiocefálico. Vejam que a aorta torácica é que emitiu a subclave esquerda. Aí o tronco braquiocefálico vai emitir lá do outro lado a subclave direita e depois divide nas duas carótidas, tá? Essa daqui é a veia cava cranial. Percebam que ela recebe a veia ázigos direita, que drena a parede torácica direita. E aqui não está mostrando a veia cava caudal, né? Ela vai chegar também lá do outro lado. E aqui nós estamos vendo as veias pulmonares também. Agora a face atrial, gente. A face que é voltada para o antímero direito. Então, a cabeça do animal está aqui e a cauda está aqui. Face atrial, porque eu vejo átrios. Aqui é cranial, aqui é caudal. Então, este é o átrio direito, ventrículo direito. Vejam a margem ventricular direita arredondada, ó. Ventrículo esquerdo, com margem ventricular esquerda convexa, porque se ajusta ao diafragma, voltada caudalmente. Essa daqui é a veia cava cranial e essa daqui é a veia cava caudal, certo? Muito bem. Ai, peraí que eu esqueci uma coisa. Meu Deus, meio-dia e 28. Nossa, eu tenho que me arrumar. Vai, negócio.
Gente, essa daqui é a veia ásigo-direita, tá? Desembocando na veia cava cranial. E essa daqui é a veia costo-cervical, certo? Muito bem, pessoal. Então, e aqui um coração de equino já retirado da cavidade para a gente observar bem as veias cavas, né? Face atrial. Então, eu estou vendo aqui átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. No átrio direito, chegam aqui veia cava cranial e veia cava caudal. Percebam a veia cava cranial recebendo a veia ásigo direita. E no ventrículo esquerdo, e no átrio esquerdo, chegam aqui as veias pulmonares, certo? Face atrial, cabeça do animal tá para cá, cauda tá para cá. Muito bem. Aqui é a mesma imagem anterior, porém o átrio direito foi aberto, tá? Então, veia cava cranial, veia cava caudal, desembocando no átrio direito, as veias pulmonares chegando no átrio esquerdo, que aqui tá escondidinho, né? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Olha o sulco interventricular subsinuoso aqui, ó, que bonito. Muito bem. Para a gente finalizar a morfologia externa, existem projeções de miocárdio que atravessam esses sulcos. Só que para a gente conseguir ver bem isso, nós precisamos retirar o epicárdio, tá? Então, essas peças aqui, o epicárdio foi retirado. Essas projeções são chamadas de pontes de miocárdio. Elas recobrem os vasos sanguíneos que percorrem esses sulcos que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre morfologia interna do coração. Também vamos falar sobre irrigação, drenagem, inervação e o complexo estimulador do coração. Muito obrigada pela presença e até a próxima aula.